Agora estamos ao aí, vivo. gente, Falei que a gente ia conseguir. Estamos escutando você, ótima. Agora a gente está ao vivo, depois eu passo o link para vocês compartilharem. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá, boa noite a todos. Quero que sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer mais um Diálogos de Cidadania. Qual é a intenção? É trazer conteúdo relevante sobre temas importantes para o futuro do nosso município, do nosso país, frente aos desafios da pandemia. Hoje vamos falar de educação frente à pandemia. Diante dos avanços da pandemia no novo coronavírus, inúmeras redes estaduais e municipais de ensino superior, suspenderam as aulas. Para garantir que os alunos continuem estudando, tem-se lançado mão do ensino remoto frente ao cenário emergencial. Então, com isso, estamos aqui com esses ilustres palestrantes. Elisiane Gorniak, tá certo, Elisiane? Sim, isso mesmo. Boa noite. Boa noite. Ela é diretora executiva do Instituto Positivo, é mestre em sustentabilidade e gestão ambiental, participou da fundação do Instituto Positivo e do Instituto do HSBC Solidariedade, foi responsável pelo monitoramento de mais de 500 projetos sociais e também na América Latina, coordenadora da Rede de Investidores Sociais de Curitiba, colunista do blog Educação e Mídia do jornal Gazeta do Povo, líder do MLG, do Centro de Lideranças Públicas, e sócia efetiva do movimento Todos pela Educação. O professor João Fábio Diniz, graduado em Sociologia e Antropologia pela Unicamp, mestre em Energia, Ambiente e Sociedade pela Universidade do ABC, professor universitário e coordenador da pós-graduação em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem na Unifeob. Professor Dr. Fabrício Rios Santos, farmacêutico advogado, especialista em educação pela Fiocruz, doutor em farmacologia pela USP, pós-doutorado pela Universidade Federal do Mato Grosso, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso, pesquisador permanente dos programas de pós e da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, membro da Rede Latino-Americana de Implementação e Validação de Guias Clínicas Farmacogenômicas e é avaliador do MEC. Larissa Junqueira Mendes de Carvalho, pedagoga, especialista em psicopedagogia, clínica institucional, é mestre em saúde, interdisciplinaridade e reabilitação, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde de Interdisciplinaridade e Reabilitação, coordenadora técnica e pedagógica do Centro de Reabilitação Multidisciplinar e Inclusão Escolar da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, que é a ADEFIP. A professora doutora Flávia Maria de Campos Vivaldi, doutora em Educação pela Unicamp, mestre em Psicologia Educacional pela Unicamp, Magister em programas, se eu estiver falando errado, Flávia, depois você me conserta, nos programas de intervenção psicológica da Universidade de Madrid, psicopedagoga pela PUC, integrante do GPEM, Unicamp e Unesp, e autoras dos posts do blog Alunos em Foco. Então, todos sejam bem-vindos aqui. Então, boa noite, agora eu já falei de todo mundo. A gente vai discutir aqui educação, então eu vou colocar aqui a primeira pergunta, eu vou começar com a Elisiane, tá, Elisiane? Você trabalha muito com as secretarias municipais, até por causa do Instituto. Quais são as dificuldades, as maiores dificuldades encontradas pelos municípios nessa reorganização do sistema? O que você está vendo para depois pegar o gancho aqui da Flávia, do João e do Fabrício, que são professores? Olha, professora Yula, eu acho que para responder essa pergunta, e até para contextualizar para quem está nos assistindo e que muitas vezes não conhece muito como funciona o sistema de educação, eu só queria fazer uma explanação inicial. O nosso sistema educacional... Depois pegar o gancho aqui. Pode falar. Nosso sistema educacional, ele tem uma organização dividida entre entes federados. Então, nós temos os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União. E cada um tem uma responsabilidade prioritária. Essa reorganização, né, com o sistema de coalizão,
ela aconteceu a partir da promulgação da nossa Constituição de 88, em que os municípios se tornaram entes autônomos. E se a gente olhar para os municípios em especial, hoje o Brasil tem 5.570 municípios, se a gente olhar para eles, 72% dos municípios brasileiros são de pequeno ou de médio porte, são menos de 23 mil habitantes. E mais de 80% desses municípios têm secretários de educação que ocupam essa posição pela primeira vez. Não significa que não sejam pessoas adequadas, não tenham experiência e muito boa vontade, mas são pessoas que estão aprendendo enquanto a roda, trocando o pneu enquanto o carro está caminhando, né? E boa parte do orçamento desses municípios, praticamente todo o Brasil, é investido em folha de pagamento, né? Quando a gente olha um pouquinho para essa realidade e a gente sabe dos desafios de resultados educacionais, o Brasil vem melhorando muito, com um esforço muito grande de uma gama enorme de professores, diretores, enfim, secretários de educação, mas a gente vê desafios ainda muito profundos. Quando a gente olha essa realidade, a gente olha a realidade da pandemia, a gente pode perceber qual tem sido o tamanho do desafio dos sistemas para se organizarem. O maior desafio é poder antever o que vai acontecer e estar preparado para dar respostas para essas dificuldades, né? Então, nós não estávamos preparados, nem os sistemas mais organizados, nem os sistemas que estão mais fragilizados, com equipes muito enxutas das secretarias, para lidar com todos os desafios que a educação pública teve que enfrentar com a pandemia, desde a parte de regulamentação, da alimentação, transporte, próprio calendário, né, a própria folha de pagamento, como é que se reorganiza, exatamente, até mesmo as atividades pedagógicas. Então, o grande desafio tem sido a informação de qualidade chegar para esses profissionais, para que eles possam trabalhar essa informação e adequar isso dentro dos seus quadros, dentro da sua realidade. E quem mais está fragilizado com isso são os pequenos e médios municípios, que têm menos informação e que muitas vezes, infelizmente, a gente tem casos muito positivos, mas tem casos também que não são tão positivos, que esses municípios não têm apoio dos seus estados. E algumas vezes também falta informação e coordenação do governo federal. E aí, então, alia-se a dificuldade de recursos financeiros e humanos com falta de informação e coordenação federativa, esse sistema federal, estadual e municipal, a pandemia revela uma série de fragilidades do nosso sistema que a gente precisa resolver. Por outro lado, traz uma série de oportunidades de aprendizagem e mostra o quanto que os nossos educadores e professores são batalhadores e têm feito um trabalho maravilhoso ao longo do Brasil. Flávia, eu vou pegar o gancho. Você que trabalha muito com as escolas, vendo a realidade, como é que está sendo isso, como a Elisânia falou, os professores, como é que eles estão se sentindo? Que a gente, só para vocês entenderem, a gente fez uma prévia para testar aqui a plataforma e a gente estava comentando isso da saúde mental dos professores, essa demanda que até a Elisânia falou. Alguns não têm estrutura, de alguns municípios, muitos municípios demoraram para andar, perderam o time, né? Alguns eu acho que até aqui ficou uns 2 meses parado. Como é que você está vendo isso, você que dá suporte para as escolas? Olha, o que eu tenho percebido, porque assim, eu tenho contato com professores do Brasil inteiro e das diferentes redes, né? Independente deles terem ou não uma estrutura melhor para trabalhar dessa forma remota, e aí eu estou me reportando mais aos professores da rede particular, o nível de estresse, de insegurança, né, e a sensação, assim, de desamparo é muito grande, né, porque, assim, da noite para o dia, como a Elisiane falou, os professores tiveram que reestruturar não só a vida pessoal, mas a sua forma de trabalhar com o conhecimento, né, e assim, essa é uma fragilidade pedagógica que a gente também precisa assumir, porque se nós já tivéssemos já há algum tempo, de fato, usando as metodologias ativas e as diversas tecnologias, talvez a dificuldade do professor não fosse tão grande, né, mas independente dessas questões, o que eu tenho tido de demanda dos professores é exatamente assim, o que fazer para eu cuidar da minha saúde mental, porque eles estão se debruçando de uma forma absurda
sobre essas novidades, têm sido extremamente criativos, sobretudo os professores que trabalham com as redes públicas, né, porque eles têm muito menos condições estruturais para trabalhar. Então, assim, eu falo que eles estão tomando chá de Cevirol, né, mas por outro lado, estão trabalhando, assim, com uma criatividade muito potente, e isso a gente não pode perder. Né, isso precisa ganhar vida e ter continuidade pós-pandemia. Mas há uma sensação de que não tem limite para o trabalho. Né? O professor não consegue se autodisciplinar para dizer agora parei. Por quê? Porque fica aquele sentimento de culpa de não ter dado uma resposta para um aluno ou para uma família, né? Então, assim, o nível de estresse, de cansaço, de insegurança, né, muito gerado pelas incertezas, tem sido muito alto. Né? Então, a gente tem trabalhado muito com o acolhimento do professor para ajudá-lo nesse momento em que ele precisa ter gás e energia para auxiliar alunos e famílias, mas precisa também cuidar de si. Né? O autocuidado agora é fundamental. Larissa, pode falar. Pode. Deve. Aqui é um bate-papo, que a gente fala em Minas, só para vocês saberem, o Fabrício está em Mato Grosso e a Lisiane está em Curitiba. Então, como a maioria é mineira, a gente gosta de prosa, e prosa é assim, viu? Prosa é assim, Tem ouvindo a nossa discussão, o que eu tenho sentido em contato com diversos professores que vêm... Está reverberando. Está reverberando? Melhorou agora? Tá, não. Melhorou? Sabe que eu vou dar uma sugestão, que a gente tente deixar o microfone no mudo, para ver se de repente não ajuda. Sim, pode ser. Pode ser alto-falante, um colega. Tem um fator que o João, daqui a pouco, vai comentar aí, com certeza, como um bom antropólogo, ele vai trazer isso aí para dar uma discussão mais crítica, que é o nosso ponto referencial do que nós estamos passando, né? Quando nós pensamos no fato, nós trabalhamos com educação e saúde, né, Yula? Nós temos essa bênção, digamos assim, esse dom de estar nas duas áreas, vem dos dois lados da moeda, né? O preparatório desses profissionais que necessitam estar no mercado de maneira protegida e como é que nós estamos formando eles. Nós temos um problema aí que eu consigo identificar, que é do referencial chamado tempo. O problema da educação, ela passou a ser um problema em relação ao tempo que nós esperamos do fator chamado ensino. O que está causando o terror é que a sociedade está muito mais preocupada em atender uma demanda em função do ensino do que do processo em si educacional. Então, a máquina não pode parar. Quer dizer, as pessoas devem continuar lutando para fazer as coisas como faziam. Só que, por trás desse problema, isso vai revelando situações, digamos que é um catalisador que vai evidenciando situações muito mais drásticas que o Brasil vem enfrentando. Há pouco tempo atrás, nós estávamos discutindo a fragilidade da matemática no país, a qualidade, muitas vezes, que nós temos nas escolas, o disparate em relação ao ensino, as questões de acessibilidade. Essa é a fase que o Brasil estava passando. E agora nós entramos em um processo que não é novo, né, que é essa transição entre as atividades remotas e as presenciais, onde tem toda a configuração mundial, inclusive, de atender essa demanda de que o ensino não se ocorre apenas no momento da sala de aula. Como a professora Flávia falou, que essa educação não deve ser somente passiva, mas nós estamos lidando, de certa forma, com a ponta de uma pirâmide muito mais sofisticada. Então, eu creio que o Brasil ele está muito mais preocupado nesse momento em refletir a questão da temporalidade e o impacto econômico que as escolas ou os setores têm, dos salários ou das contratações dos professores, por conta do fator tempo, um fator tempo que não leva a nenhum prejuízo de fato, digamos assim, né? Claro, sempre tem um certo prejuízo, mas não é igual à saúde. Para encerrar, vou jogar uma bola aqui para vocês, tá? Preste atenção. Aqui em Cuiabá, os esforços das universidades, claro que o sistema privado ele avança mais rapidamente, né, do que o sistema público,
ele está em sintonia com as atividades síncronas do ensino, né? É um esforço que vai ser daqui a pouco o tema, a questão dos pais, nesse processo, mas nós estamos com uma das maiores taxas de crescimento do Covid-19. Nós temos um estado maravilhoso, onde nós não temos essa desigualdade social tão avassaladora como nós vimos em outras regiões do país, inclusive lá do meu Nordeste, né? Estou até comemorando aqui o São João Batista, que nós não tivemos aqui, né? Do que o que está acontecendo nas ruas, que é um problema de educação, dessa conduta de que as pessoas estão tendo na rua. Então, qual é o mais grave? O problema da educação, que não foi incorporada através do ensino, ou o atraso do semestre? Né? Eu não vou dizer o que é que eu julgo mais importante, mas do ponto de vista lá, talvez do antropólogo, né, do João, ele vai dizer, olha, certamente o ensino a gente recupera. Nós vamos dar conta. Talvez não de todas as desigualdades que nós temos, mas vamos nos adaptar. Isso eu não tenho dúvida que a gente vai se adaptar. Eu vou pegar isso, primeiro eu vou perguntar para a Larissa, e João, depois eu jogo para você esse pacto, se a gente vai, porque eu quero pegar uma fala da Flávia. Família, Larissa, porque assim, agora vamos falar o outro lado. A gente viu que os professores se desdobraram, isso a gente viu, eles tentaram, mas a gente também viu muitos pais também se desdobrando, e aí a gente vem com aquela dificuldade, muitos que têm filhos pequenos, de conseguir acompanhar ou fazer a tarefa de casa, porque vou falar como eu, tem coisa que a gente nem lembra. E aí, assim, como é que eu oriento? Como é que você vê essa relação dos pais? Porque a gente viu muito pai preocupado em estar ensinando corretamente, alguns fazendo uma crítica disso, a gente tem os dois lados, defendendo, elogiando o papel dos professores, a Flávia está até concordando comigo, né? E muitos pais falando que eles não são professores para ajudar na tarefa. Como é que você viu essa relação nesse tempo de pandemia, o papel da família? Você tem que tirar o mudo aí, vamos lá. Espera aí que você tem que tirar. Espera aí, você vai ter que tirar seu mudo, que a gente não está te ouvindo. Larissa, você vai ter que tirar. Você não está com o microfone, você vai ter que tirar aí. Aí, isso. Vamos lá. Agora não, tira. Vamos lá. Não, você ligou de novo. Aí. Não. Aí. Opa, tira. Isso. Bom, eu quero pegar da fala do nosso colega Fabrício Rios, quando ele fala de desigualdade, e eu vou um pouquinho mais à frente em relação à própria discriminação. E por que eu quero falar de discriminação quando a gente fala de família? Porque existem várias famílias, né? E a gente tem que falar de todos os níveis em relação à própria desigualdade social. Então, se for para eu falar dentro de um quadro de escolas particulares, nós vamos falar de famílias que trabalham fora, de mães que também ficam em casa e que estão tendo que se readequar diante de uma nova perspectiva, porém, com algo a mais que esses alunos têm, que é a tecnologia a seu favor. Diferente dessas famílias que estão recebendo todo esse serviço, mas que têm a maior dificuldade, que não tem muitas vezes essa ferramenta que é a tecnologia. Então, assim, hoje mesmo, dentro do meu trabalho, eu me deparei com uma situação de uma criança com deficiência. Então, quer dizer, além de tudo isso que foi posto para essa família agora, ela tem essa deficiência e está fazendo de tudo para ficar dentro de uma igualdade com os colegas, porém, essa tecnologia não é a favor. Porque como que uma criança, vou dar um exemplo, com paralisia cerebral, tem condição de seguir dentro de uma lógica de que educação é para todos, com um simples celular pequenininho, sem muitos recursos, diante daquilo que é proposto para ele? Então, imagina só o nível de estresse que desencadeia, não só na criança, como no que está a seu entorno, que é a família que a conduz. Então, se for para a gente discutir sobre família, nós falaremos de vários tipos, né? Então, assim, existe também aquelas que, mesmo estando nessa condição social muito abaixo, ainda faz pelos seus filhos nessa perspectiva, na busca de uma aprendizagem. Mas aí eu vou um pouquinho além, perguntando para vocês, colegas,
O que nós devemos ensinar nesse momento de pandemia em que estamos? Eu não escuto as pessoas falarem sobre contextualizar conteúdo, e sim sobre fazer conteúdo. Então, as famílias, elas têm, sim, se deparado com várias situações. Acredito eu que dentro da minha militância, do que eu busco sobre o trabalho colaborativo, do trabalho em rede, eu acredito que os pais, eles precisam ser mediadores. Mais do que nunca, eles estão entendendo e vendo o seu papel. Mas o sistema num todo também precisa entender o que o cerca. Porque não é simplesmente uma plataforma, não é simplesmente um ensino remoto que a gente traz e fala, olha, abruptamente essa família precisa aceitar. De forma alguma. Precisa existir um acolhimento, um entendimento, como a Flávia colocou um pouco antes de nós iniciarmos, esses momentos com os pais para explicar dessa nova metodologia, dessa forma de ensinar. Não é simplesmente entregar e falar, faça. Então, nós estamos vivendo várias situações peculiares dentro de um contexto, né, socioeducativo, que tem ferido e nos ferido em relação ao nosso pensar e o nosso fazer. Perfeito. Yula, se você me permite... Aí depois eu jogo com o Fábio. Pode jogar. Só pegar bem rapidinho. Não, O que eu acho muito interessante a Larissa ter trazido, e aí fazendo gancho com o que o professor Fabrício também falou, talvez o nosso equívoco como profissional da educação seja não colocar para essa família as outras aprendizagens que estão em processo nesse momento. Então, a angústia da família é e continua sendo com a perda de conteúdo. Eu costumo falar, gente, é claro que isso vai perder, mas existem outros ganhos e outras aprendizagens que estão acontecendo e que não podem deixar de ser reconhecidos. Né? O que a gente também tem percebido de dificuldade da família é que esse estado de confinamento, eles estão conhecendo os filhos como os filhos são. Porque o distanciamento da família com os próprios filhos também é uma realidade nesse país, né? Então, assim, há muita dificuldade de você olhar para essa pessoa que é seu filho e falar, nossa, quanta coisa eu estou descobrindo que eu não sabia, né? E, quer dizer, são aprendizagens. Então, eu falo que esse apego às áreas de conhecimento, aos programas de ensino, nesse momento é extremamente nocivo, né? Porque agora é o momento da gente trabalhar com a humanização, né? E com a ideia de outras aprendizagens. Professor Fábio, eu vou pegar o gancho de todos e vou fazer uma pergunta, até que o Fabrício falou, deixa para o sociólogo falar. Todo mundo está falando que, além do aprendizado, a gente tem que fazer esse acolhimento, essa humanização, e está se discutindo a palavra que todo mundo já ouviu falar, e eu vou ter que colocar aqui. Perdemos o ano ou não perdemos o ano? Não é isso que a gente fala muito? De perder o ano ou de apagão educacional. Está se discutindo isso. Para quem não acompanha, hoje São Paulo publicou o plano de retorno às aulas, dia 8 de setembro, isso, Fábio? Dia 8, né? Se eu não me engano, dia 8 de setembro, então a gente sabe que muitos estados vão fazer junto, a gente sabe que é uma cadeia, tem alguns mais com regras, e eu queria saber de você como é que vai ser isso, porque todo mundo fala que foi um semestre ou um ano, só para complementar, já universidades públicas federais, algumas, já comunicaram aos seus alunos que só voltam em janeiro, tá? Muitas universidades já oficializaram que só retornam em janeiro. Então, assim, e muitas não estão tendo aula ou estão tendo remoto. Perdemos ou não perdemos, tivemos um apagão ou não tivemos? Você está no mudo. Tudo certo agora? Agora está todo mundo te ouvindo. Na verdade, eu gostaria até de voltar depois em algumas coisas que a própria... Pode. Não, pode voltar. Né, depois. Vamos contextualizar algumas coisas que todo mundo falou, né? E a sua pergunta eu acho que faz sentido total. Uma coisa que sempre tem sido pensada, tem sido discutida, e até gestores pensando nisso, nas escolas particulares, por exemplo, é essa ideia, perdemos o ano ou não perdemos o ano?
Então, muitas discussões têm sido feitas fundamentadas nessa ideia. E, na minha perspectiva, eu acho que essa ideia, de alguma forma, ela é quase que secundária no momento, né? Eu acho que tem outras coisas muito mais importantes. Do meu ponto de vista, vou até usar uma ideia do professor Renato Janine Ribeiro, que eu até usei em uma outra live recentemente. Se alguém estiver vendo que tenha visto a outra, desculpe pela falta de originalidade. Mas a ideia seria a seguinte, que, no entender dele, que é um cientista político, a gente está vivendo uma situação que é quase uma situação de guerra, uma situação de exceção. E, nesse sentido, o poder público tem que elencar prioridades. Evidentemente, a prioridade absoluta é a saúde, né? E a educação, muito adequadamente, poderia ser pensada como a segunda prioridade. Por quê? Não pela necessidade de indivíduos e instituições perderem um ano letivo, perderem os prazos ou perderem, né, repetirem o 7º ano, o 8º ano, não por isso. É claro que essa é uma discussão que vai ser colocada, que as pessoas que vão trabalhar mais diretamente na linha de frente, vamos dizer assim, vão lidar com essa questão. Mas eu acho que muito mais importante que isso é porque a educação, de alguma forma, no contexto atual, ela é um pilar fundamental da ligação entre o indivíduo e sociedade, né? Tanto do ponto de vista ético, como no que diz respeito, vamos dizer, à ordenação das relações entre público e privado. Dito de outra forma, deixar estudantes da educação básica e as suas famílias sem o envolvimento educacional, no momento, é contribuir para o caos coletivo, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. Então, nesse sentido, eu acho que a coisa mais complicada é o número tão grande de pessoas que ficam excluídas do processo. Então, eu acho que esse seria quase que a ideia originária da discussão que deveria ter sido travada no contexto público. E né, uma coisa que a Elisiane começou dizendo é que, de alguma forma, há uma desarticulação entre poder público federal, municipal, né, estadual, e isso tudo acaba gerando, né, uma dificuldade para que isso fosse feito. Por exemplo, e até um texto que eu fiz recentemente, a gente, com um amigo, a gente falou da questão de Campinas. Em Campinas, houve um esforço, né, da prefeitura de comprar, distribuir chips para mais de 20 mil alunos do ensino fundamental de educação de jovens e adultos, para que eles pudessem, né, se conectar o celular ou tablet e acessar a plataforma virtual de aprendizagem. No Rio Grande do Norte, no Piauí, tiveram experiências com utilização de rádio para divulgar os conteúdos, né? Assim, depois a gente vai falar sobre a questão dos conteúdos e como pensar os conteúdos como meios de aprendizagem, não como fins. Eu acho que é uma ideia muito interessante que até a Flávia colocou, mas depois a gente volta nisso. Mas eu acho que, de uma forma geral, quando a gente fala que a gente não estava preparado, realmente ninguém estava preparado, mas um caminho adequado para se começar a pensar nisso seria, poxa, vamos então fazer uma coisa conjunta, de forma articulada com todos os poderes, para que a gente evite que um número maior de pessoas fique excluída do processo, que o número maior de pessoas fixem esse envolvimento educacional, que pode contribuir para esse caos coletivo que, né, de uma forma ou de outra, a gente está vivenciando. Então, essa é a primeira ideia. Aqui, né, de uma forma ou de outra, tem que ser feita uma crítica ao Ministério da Educação. Aqui não é uma crítica político-partidária, não é uma crítica político-ideológica, nem nada disso. É uma crítica factual do que foi feito. Não foi feito nada, né, para articular, para engendrar uma situação que desse vazão às necessidades dos poderes públicos locais, estaduais e municipais. Então, eu acho que a gente meio que começou com essa dificuldade original lá atrás. Então, para começar, eu acho que essa é uma questão que é relevante de ser colocada. Então, Elisiane, quero pegar aquele jogo, que eu falo, cada um fala, eu falo que tem direito à réplica. Só queria fazer um comentário. Agora você melhorou de novo, agora melhorou o seu som. Você tá reviverando para nós. Energia positiva, muita luz, né? Muita luz a todos, dos lares, né? Eu vou fazer só uma pequena consideração, como o professor João falou perfeitamente, em relação ao Ministério. Nós sabemos que tem pessoas fantásticas também trabalhando no Ministério, mas também tem muitas questões que são políticas e estratégicas, né? Nós devemos lembrar que nós não estamos, apesar de ninguém estar esperando, né? Eu brinco muito com isso, eu falo assim, olha, essas questões do ensino, digamos, remoto, isso desde a época de Daniel Azulay e Telecurso 2000, quando a gente acordava pela madrugada para ficar assistindo aulas de matemática e física às 5 horas da manhã.
Então, pegou todo mundo despreparado, mas também não é tanta novidade. Um ponto importante que o João comentou é que, independente do setor ser privado ou ser do setor público, nós deveríamos ter uma política universal, inclusive tecnológica, do sistema de ensino, que pudesse ter acesso universal a todos, né? Então, esse pensar fragmentado, claro que nós temos muita coisa a recuperar, mas essa de propagar um sistema que todo mundo pudesse adotar, né? Acho que essa é a palavra, universalidade. Acho que essa é a questão, que é o que muda esse caráter situacional em médio e longo prazo. Né? Pouco importa aquela criança se ela vai ser educada pelas competências, se ela pode estudar em casa pelas aulas gravadas que ela leva para casa para assistir no tablet, se ela faz o deverzinho dela no momento que ela pode, onde ela puder. Aquela educação em médio e longo prazo. É perfeito, professor João. É só isso, Lula. Elisiane, pegando o gancho disso, ele falou do impacto dos municípios, né, a dificuldade, essa coisa do Ministério. Você trabalha no Instituto, a gente pode falar no Instituto Positivo, que ajuda esses municípios. O que você está vendo das organizações não sociais ajudando, como você também... A Yula deu um break ali, então fiquem à vontade para ter seus comentários, tá? Ó, daqui a pouco eu respondo. Aí voltou. Aí voltou. Não, qualquer coisa você pega o gancho e se eu sair, você vira o entrevistador, tá? Já estamos meio acostumados, né, Yula? Né, Yula? Já um socorreu o outro, live, alguma coisa de gênero. Se eu cair, você vai. Então, é honra sempre lhe substituir em qualquer coisa, tá bom? Qualquer um aqui, todo mundo é professor, um entra no jogo do outro. E aí, Elisiane, eu queria saber o que você está vendo das organizações sociais ajudando esses municípios, como o professor, todo mundo comentou aqui da dificuldade, tá? E quais as experiências que você está vendo boas, inovações que algumas escolas ou até secretarias estão fazendo para diminuir esse impacto que a gente vai ter na educação? Ótimo. Então, eu vou dividir a minha resposta em 2 blocos. Primeiro, que eu queria dizer que o professor João, o professor Fábio, trouxe um ponto muito relevante. Nós temos na saúde um sistema único de saúde que organiza os diferentes níveis da federação, né, que são responsabilizados ou têm responsabilidades equivalentes e prioritárias. A assistência social também tem um sistema único que cria, né, esse sistema de organização. A educação deveria ter feito isso, né? A Constituição Federal, no seu artigo 23, artigo 211, 214, ele fala que a educação precisa ser organizada através de um regime de colaboração que deveria ser regulamentado lá na frente. E hoje é um grande movimento no Brasil, e eu acho que com o movimento da pandemia isso se demonstra ainda mais necessário, de desenvolver e colocar em prática um sistema nacional de educação. Por exemplo, aonde nós temos as universidades que têm os cursos, por exemplo, de licenciatura, nós temos os grandes centros, mas faltam professores formados em muitas regiões do interior. Quando a gente decide abrir, por exemplo, uma universidade ou qualquer instituição de ensino, né, de ensino superior, uma faculdade, um centro universitário, a gente também deveria olhar para as regiões que têm ausência de alguns cursos de licenciatura, alguns tipos de cursos de pedagogia, enfim. A gente não tem essa coordenação. Já está tramitando, né? Vai começar a tramitar agora o projeto de lei do Sistema Nacional de Educação. Isso é um dos pontos mais importantes que eu entendo que a gente tem que pensar não só na educação pública, mas também na educação privada. Só lembrando que 80% das matrículas da educação básica no Brasil estão vinculadas à educação pública. É um contingente muito grande, nós temos aí 48 milhões de alunos, né? É 1/4 da população brasileira. Então, isso é urgente, isso é notório. Essa falta de organização, e aí eu quero responder à questão das entidades sociais, dos institutos, fundações, a sociedade civil organizada tem tido um papel muito importante em função até da ausência da participação do poder público em algumas instâncias que deveria ter assumido o seu protagonismo, né? O que a gente tem visto é que tem muitas organizações que, por exemplo, fizeram coalizões e criaram plataformas de repositório de conteúdo, né, tanto em síncrono, enfim, diversos materiais para disponibilizar para as prefeituras e para qualquer escola interessada em acessar
esses materiais e utilizar no seu dia a dia, para que as prefeituras gastem menos recurso público com esse tipo de iniciativa ou contratando da iniciativa privada, né? Nós temos diversas instituições que estão produzindo pesquisas fundamentais, inclusive, para a tomada de decisão dos estados, dos municípios, né? Por exemplo, tem uma pesquisa que demonstrou que em 2 meses de pandemia, 85% dos municípios não tinham iniciado ainda as aulas remotas, né? Então, isso já dá um direcionamento para a política pública, né? O que a gente precisa trabalhar? Nós temos inúmeras instituições apoiadoras que têm apoiado o desenvolvimento local. Então, atendendo a prefeituras, atendendo aos hospitais, atendendo projetos culturais que são fundamentais, como a professora Flávia trouxe, atendendo às populações mais vulneráveis, né, como a professora Larissa também trouxe, né, que tem uma população que quase não é vista, mas tem ali uma necessidade extrema de cuidado. Então, hoje eu percebo o terceiro setor, que muitas vezes, inclusive, não é bem entendido pela área pública, às vezes entende que quer substituir a área pública ou tem interesses escusos, mas nesse momento tem se tornado fundamental. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque uma sociedade civil bem organizada, bem atuante, ela fortalece o país, ela fortalece a nação, né? E a gente tem uma sociedade civil muito jovem ainda, né, por conta da nossa Constituição, mas isso é fundamental para discutir as fragilidades e as potencialidades do país. Voltando para a sua outra pergunta, que iniciativas interessantes que você tem visto? Olha, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu vivo, que é regime de colaboração. Eu tenho visto iniciativas fantásticas de municípios que se organizaram territorialmente, pequenos municípios se uniram e têm trabalhado em conjunto. Então, quais são as capacidades que fazem parte daquele território? E aí eles estão construindo planos emergenciais para atuação na área de educação, discutindo junto o calendário escolar, que quando o município é muito pequeno, ele é médio, o professor dá aula numa rede, dá aula na outra, dá aula na particular, dá na pública. Se você não tem um calendário organizado, isso vira um emaranhado de complexo. Outra análise, desenvolvendo pesquisas e análise em relação a quem são os professores que, por exemplo, não vão voltar para a sala de aula porque são grupo de risco, né? Reorganizando todo o calendário escolar, fazendo planos de alfabetização, compartilhando boas práticas de aulas remotas, de tecnologias remotas, formação dos diretores sobre o que vai ter que fazer agora com essa transição para a volta às aulas. Então, a gente tem visto Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma série de municípios que estão entendendo que quando se unem os profissionais de educação, a agilidade, a rapidez para poder aprender com as dificuldades ou aprender com os demais é muito maior e o recurso público que é demandado também se torna menor. Então, todos ganham com esse elemento. Então, na minha visão, a gente precisa de mais coordenação, como o professor Fábio falou. E uma saída para a desigualdade, que a professora Larissa comentou também, é a gente trabalhar com a união e a cooperação. A gente precisa ter em mente que nós vamos entrar numa recessão econômica. Nós não vamos ter mais dinheiro para a educação, né? Nós não vamos ter mais condições de fazer grandes contratações. Nós vamos ter que trabalhar com o cenário que está aqui e talvez um cenário economicamente mais difícil nos próximos anos. Então, quais são as capacidades e habilidades já instaladas nas nossas redes de ensino e que nós podemos compartilhar e, a partir desse compartilhamento, nos desenvolver? Porque tem muita capacidade instalada. A questão é que a gente não troca. E eu acho que esse é um grande desafio. Está sem microfone, Iula. Né? Isso. Pronto. Aí eu já emendo para você falar. De que maneira, então vou jogar para todos, de que maneira essa crise impactou a forma como entendemos o papel da educação na sociedade? Porque eu acho que a Elisiane jogou isso. O que a educação agora? Pode falar, Flávia, e depois vem a Larissa. Agora todo mundo pode conversar. Eu não podia, eu tenho que pegar o gancho da Elisiane, porque, assim, quando ela fala qual é a necessidade premente, isso eu ouvi outro dia do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, até por uma questão de evolução da espécie, a cooperação é a saída. A cooperação precisa ser trabalhada na escola. Então, assim, essa pandemia também está desvelando uma falha na educação que mantém ainda um paradigma muito individualista, muito competitivo.
Quer dizer, o trabalho cooperativo, ele precisa ser fato, ele precisa ser real. Eu sou uma pessoa que participa de um grupo de pesquisa que trabalha com relações interpessoais, trabalha com convivência ética, quer dizer, agora mais do que nunca, a gente vê o quanto isso é frágil na educação brasileira. O quanto essas questões de saber viver, saber coexistir, são necessárias e estão ausentes da educação. A nossa educação ainda é voltada para aquela visão muito conservadora de trabalho com conteúdos como fim e não como meio, como o professor Fábio falou. Né? Então, eu adorei você trazer a questão da colaboração, da cooperação, porque esse precisa ser o paradigma das escolas. Mas eu tenho uma fala que é muito recorrente em todos os lugares por onde eu ando, que para que isso acontecesse, a educação precisaria ser um valor nacional. Não é. Não é. Infelizmente, a educação ainda é pauta para muito discurso político. Mas o investimento necessário para que se dê, de fato, condições de avanço para uma sociedade mais autônoma, mais crítica, que só é possível por paradigmas de cooperação, isso ainda está muito longe do chão da escola. Quer falar, Larissa? Flávia, eu quero fazer... Pode falar, pode falar. Eu venho de uma família... Eu sou a primeira geração plenamente alfabetizada que concluiu o ensino médio. O meu pai e minha mãe foram pessoas muito humildes, vieram do interior. Meu pai fez até o 4º ano primário, minha mãe o 3º ano primário. E eu sou a primeira geração que fez graduação. Na década de 80, a gente só tinha 37% das pessoas que concluíam, da população brasileira, que concluía o ensino básico. Nós temos um desafio geracional, né? E eu estou super de acordo com a sua fala, professora. Para o meu pai e para minha mãe ir para a escola, ter professor e ter alimentação escolar, já era uma coisa maravilhosa, né? Hoje em dia, essa geração mais velha, quando eles olham para a escola, que tem transporte escolar, que tem livro didático, pilha de livro didático chegando em casa, né? Às vezes tem escola com tablet, o valor da educação é o que eles conseguem captar, são essas coisas que estão acessórias. Então, nós temos um desafio geracional, né? E aí eu acho que essa sua colocação de que a gente precisa colocar a educação como um valor, realmente, junto com a colaboração, para mim também faz todo sentido. Né? Eu acho que essa próxima geração que vem aí vai começar a enxergar a educação de uma outra maneira. E eu espero que a pandemia ajude, porque todos nós que temos filhos, a gente percebe o que é, de fato, um processo educacional acontecendo dentro de casa a partir dos nossos desafios na gestão dos nossos filhos e de tudo aquilo que envolve o processo pedagógico, né? Eu só queria trazer essa... Ótimo. Larissa, que depois vou fazer uma pergunta para o Fabrício e para o Fábio. Nossa, a fala da Elisiane, né, da professora Elisiane e da professora Flávia, instiga a gente a falar principalmente do terceiro setor, que é onde eu trabalho, que eu estou há praticamente mais de 13 anos, e quando a gente fala em educação, ela vai além do pedagógico, né? E se a gente não tiver seres colaboradores ao nosso redor, e o momento que a gente está vivendo é de recurso humano, não tem como fazer. Eu digo isso porque nesse tempo todo, olha, gente, foi um prazo de um mês para o outro. Em 5 dias, para vocês entenderem, nós criamos uma nova metodologia na área da saúde. Passou-se um mês, nós criamos também uma nova metodologia na área de educação. Mas as duas só se fizeram porque elas andam juntas. E por que eu digo isso? Porque foi necessário montar uma nova metodologia para atender essas crianças que hoje nós trabalhamos, e a Flávia sabe disso, crianças com deficiência, porque elas, se a gente pensa que dentro da nossa Constituição Mãe é direito de todos a educação, nós precisávamos fazer antes de qualquer um. Por quê? Porque pensamos de forma colaborativa. E assim, dessa forma, é possível, mas com vários profissionais envolvidos, e não só profissionais, as famílias. Porque se as famílias não forem participativas de todo esse processo, e vale lembrar, para quem estiver escutando, projeto político-pedagógico é construído por todos.
Agora, mais do que nunca, gente, isso precisa ficar vivo para as pessoas, para o entendimento, para essa nova construção de educação. Então, assim, a fala da Flávia de ética, de moral, da gente fazer as pessoas pensarem não em si, e sim no coletivo, é a luz para as nossas mudanças. Professor Fábio, pegando tudo, eu vou te pegar uma pergunta mais difícil, assim, mas porque a gente vai ter que jogar nesse ponto. Todo mundo está falando da importância da educação, o que aconteceu? Porque mesmo que a gente tenha um governo federal que não foi ativo e um estadual que não foi ativo, a gente também tem um municipal que poderia ser ativo, independente. O que aconteceu que os municípios não viram isso como uma política pública, sabendo que a gente está aqui, a gente não precisa, né? Não estou desmerecendo nós 6, mas todo mundo sabe que a educação é primordial, até pelo contexto que nós estamos, deveria ser a segunda na escala e não a economia. O que a gente pensou? Saúde, economia, e a gente não está discutindo educação. O que a gente não está, gente. Nós estamos discutindo educação, mas se você for ver na mídia, nos governos, ninguém está discutindo educação. Não existe plano de retomada da educação. Existe plano de retomada da economia. E aí, o que você acha? O que está faltando? Se quiser complementar, Fabrício, eu deixo, tá? O seu está no mudo. Então, Iula, eu acho que antes da gente pensar no contexto dos municípios, eu acho que uma coisa, eu até li um estudo do pessoal que trabalha com administração pública na AGV, na Fundação Getúlio Vargas, recentemente, e eles falaram também que um erro que saiu, um erro de partida, uma coisa que poderia ter sido mais bem trabalhada, e que é uma coisa que usualmente não acontece, é que no momento de definir os planos para o início do ensino remoto, que aqui em Minas, né, o PET, o Plano de Ensino Tutorado, não houve uma comunicação com gestores e professores, né? Então, foi uma coisa feita e passada. Então, não foi, claro que era um tempo pequeno para que as coisas fossem feitas, era uma situação delicada, mas o que acontece, e é uma coisa que acaba acarretando alguns problemas que eu tenho visto, então o que acontece? Eu tenho vários ex-alunos dos cursos de licenciatura, de matemática, de química, de letras, de história, de geografia, recém-formados, formados 5 anos para cá e tal, e tentando conversar com bastante gente nesse contexto, e uma coisa é que você vê que as pessoas reclamam muito dos cadernos do plano de ensino tutorado, da maneira como as coisas têm sido trabalhadas. E o que acontece? Essa questão toda de não haver um planejamento conjunto, ou de não haver, de você não ouvir as pessoas que estão na linha de frente, de você não ouvir os gestores e os educadores, é que eles se sentem meio exteriores à definição do que vai ser feito. E aí fica muito fácil para eles criticarem esse material com o qual eles estão trabalhando, né? É um material que muitas vezes parece sem sentido para eles. Então, nesse sentido, eu acho que é uma coisa que poderia, talvez, ser consertada a nível municipal. Eu acho que poderia ser, de alguma maneira, a gente poderia trazer as instituições públicas, claro, as privadas também, mas, de repente, as públicas, para que se houvesse um conselho, alguma coisa, e que algumas definições de caráter geral de como se operar com a educação nesse sentido, respeitando as particularidades de cada cidade, respeitando as particularidades de cada escola, inclusive, pudessem ser pensadas nesse sentido. E o que acontece? Recentemente, né, até um amigo meu, ex-aluno diretor de escola aqui em Poços agora, ele falou para mim, olha, chegou o novo PET, e eles falaram para a gente que a gente poderia dar um feedback e, de repente, as coisas poderiam ser aprimoradas mediante esse feedback. Mas esse feedback e a aplicação de fato desse PET tinha espaço de uma semana entre a chegada aos feedbacks e as possíveis alterações e aprimoramentos. Então, é uma coisa totalmente, né, complicada, o tempo muito escasso para isso. Então, eu acho que, como todo mundo falou de alguma forma, a importância de haver, né, uma sinergia, haver uma coisa conjunta. Da forma como foi trabalhado e como tem sido trabalhado, agora pensando no contexto da educação pública mesmo, né? Porque as escolas municipais aqui em Poços, pelo menos que eu sei, pelo menos do que eu sei da região aqui, que é onde está essa amostra, né, de alunos que eu tenho tido contato com, as escolas
municipais também têm trabalhado da mesma forma. Então, poderia, de alguma maneira, para se articular uma coisa conjunta, que se desenvolvessem conselhos, ouvidorias, enfim, para que as coisas fossem pensadas de maneira conjunta, respeitando as individualidades de cada município e as particularidades que poderiam ser importantes para ser trabalhadas nesse sentido, inclusive para que os professores e os gestores, principalmente os professores nesse caso, não se sentissem como levando a cabo uma tarefa que eles não pensaram, não prepararam e não tiveram voz para. Então, eles se sentem meio que excluídos do processo decisório que levou a essa situação toda. Então, eu vejo muitos professores, claro, né, como a Flávia falou antes, eu vejo muitos professores com ótimas iniciativas, com ótimos trabalhos, trabalhando de maneira muito interessante, com inventividade, com criatividade no ensino remoto, mas eu vejo muita gente meio trabalhando até, vou falar a palavra que é essa mesmo, de mau gosto com isso, por ter sido uma coisa meio exterior, por ser uma coisa que eles não tiveram participação, contato e nem tem voz para ter alguma coisa nesse sentido. E isso se liga com uma outra questão que eu quero até falar depois, mas eu acho que tá bom, já falei bastante agora. Valeu. Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta, que até está surgindo aqui. Vou pegar do ensino superior, mas eu quero o comentário de todo mundo. Até foi o presidente do Conselho Nacional de Educação, que eles já estão elaborando uma nota técnica para o retorno nacional, porque já eles estão fazendo sendo protagonista o Conselho Nacional, eles querem começar para a creche, mas eu não quero falar sobre creche, que eu vou deixar o ensino infantil para a Flávia, para a Larissa e para a Elisiane. Para você, eu quero ensino superior. Está se trabalhando agora, porque assim, nós sabemos que muitos alunos se formaram com 75%. A gente sabe disso, que muitos... a gente teve essa ação, essa portaria do Ministério, dizendo que quem quisesse se formar antes poderia. E agora está um estigma dos formandos Covid. Eu não sei se você está sabendo. O que quer dizer isso? Alunos que não tiveram... você não sabia dessa, Flávia? Está tendo muito preconceito com os alunos, porque eles não tiveram o complemento do... Então, assim, eles não se formaram, eles foram formados. O que você está vendo disso do ensino superior, Fabrício? Yula, a primeira coisa assim, que, pegando o que o João e o que o pessoal falou, eu tenho uma perspectiva de análise que ela é um pouco diferente, né? Não das opiniões, mas o plano que eu observo. Primeiro, tudo que nós estamos discutindo, tá? Inclusive que eu estou falando que isso vai chegar na história dos 25%. Vai ser um processo muito natural. Eu ainda estou naquela temática. Olha só, é o fator tempo versus ensino que está sendo trazido aí à tela, como se fosse algo de fato a ser analisado. Evoluímos nesse conceito de que, olha, o tempo é uma questão de perspectiva. Se tem pressa ou não, existe um fato que ele é muito simples. O Brasil vai avançar nesse sentido. Se vai ser em 3 meses, 6 meses, 1 ano, nós não podemos medir. Nós não estamos sofrendo uma consequência de 3 ou 6 ou 8 meses de Covid. Nós estamos sofrendo um processo muito anterior. Vou voltar a essa questão aí dessa geração Covid, né? Dos médicos Covid, que a gente discute lá na medicina, que é muito anterior, que é um reflexo lá atrás, do que foi formado lá atrás, que vai ter impacto, inclusive na necessidade que nós estamos vendo hoje, que também não é novidade, de uma questão muito mais humanizada, muito mais colaborativa, muito mais integrada, muito mais compartilhada, que você foi muito mais atuante. Teve um apoio formal de planejamento estratégico. Só que o que ocorre? Você tem um hardware, você tem digamos assim, eu tenho um Windows e fico colocando pecinha, tentando transformar ele em um Linux ou em algo superior. Não adianta o penduricalho. Aquilo ali é uma questão pontual que vai sanar um problema local. Todas essas medidas que nós estamos vendo agora, eu acho que ele não está trazendo somente a questão do benefício. Ele está expondo o problema. Nós não teremos soluções que sejam sólidas, enquanto a gente tirar o foco dessa questão do ensino e partirmos para o fato da educação. Não é? Aí me perguntaram, a gente debateu sobre essa história desses 25%, isso é muito impactante na questão de lá da medicina.
Eu falei assim, olha, vocês estão conseguindo fazer a garantia da qualidade dos formandos de uma maneira universal também no Brasil? Ah, mas é que não precisa ter. Olha, então nós estamos discutindo o quê? Você entendeu? Se esses 20% vai impactar ou não, nós temos que chegar no Ministério e começar a discutir sobre aqueles complementos de ensino à distância que eram para ser presenciais e se tornam altamente flexíveis e que você não tem nenhuma garantia de fato que isso está acontecendo. Nós vamos ter que discutir o processo de revalidação. Então, nós temos uma sociedade preconceituosa, nós temos uma sociedade que não tem uma política muito bem, assim, de visão de médio e longo prazo para poder sanar um problema geracional. A gente não sabe que nós vamos estar gerando. Nós estamos vivendo o presente, é óbvio que é isso. Não é? Mas essa discussão de 75% se deveria ou não, eu acho assim, a depender, eu vou falar, olha, você prefere, eu vou fazer um comentário extremamente infeliz, que eu estou repetindo o que eu ouvi, né? Porque a gente conversa francamente, fala assim, olha, você prefere uns 75% da USP ou uns 100% de tal país? Olha a delicadeza do problema. Você prefere um estudante 75% formado pelo FRJ, pela UFRJ, ou um 100% formado, que atua no mercado nacional, que tem o CRM formado em tal local? Ah, mas não é isso que a gente está discutindo. Não, é isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo competências. Então, se eu acho que foi certo ou errado, eu tecnicamente não concordo. Né? Tecnicamente, eu acho que o processo todo está errado. Inclusive, esse excesso de flexibilização, porque nós estamos vendo o que está acontecendo com a classe médica, né? E você está colocando jovens sem os devidos equipamentos, expostos de qualquer forma, entendeu? É uma situação muito delicada, mas isso tudo é um preço que nós estamos pagando no momento, né? Me desculpe, assim, ser muito sincero nessas coisas, mas é que eu falo, olha, minha visão é que, olha, tudo isso... Mas eu concordo com você, a gente joga isso, mas a gente não está avaliando a qualidade do ensino como 100%. Você concorda com você? A gente está colocando... É tudo a base da medida, e essa brincadeira de medida, e outra coisa que o Fábio comentou, e que é oportuno, não é que só a economia está no segundo lugar, a economia está em tudo. A economia está na saúde, a economia está na educação, a economia é essa mola propulsora que nós temos em todos os sistemas. E há recurso, sim, sempre vai ter recurso. Agora, a gestão desse recurso é que é extremamente problemático. O ser humano é um ser problemático aí da situação. E esse ser humano só muda, em longo prazo, através de algo que não é o ensino, é através da educação. Para encerrar, eu vou fazer um comentário, João, né? E meus colegas. Eu vou encerrar, porque depois eu vou fazer uma pergunta para todos, a mesma que eu quero ouvir, que eu deixei por último. A minha pergunta está encerrada. Foi uma coisa que eu estava ainda, tinha mais cabelo, né? Assim, estava ainda cabelão. E um diretor muito querido, chamado Marcelo, um grande abraço para o Marcelo, se um dia ele acabar me vendo, tem mais, não vou dizer quanto tempo eu não o vejo. Eu perguntei assim a Marcelo, mas Marcelo, por que isso tão conteudista? O porquê que nós temos que saber essa matemática tão avançada, decorada, ele era matemático, professor de física, tão pesada, se nós não estamos conseguindo utilizar a matemática para a vida? Não é? Eu não estou vendo a matemática na vida, matemática é linguagem, onde é que está o problema? Aí ele me respondeu e falou assim, Fabrício, a matemática é assim, porque os processos seletivos históricos no Brasil se baseiam no vestibular, na época ainda era vestibular, nem que está em cima disso, que está embaixo, é uma forma de segregação. Aqueles mais capazes aprendem essa matemática, pouco importa se vai ser útil ou não, e eles são selecionados, então, pelas grandes universidades. Ninguém está preocupado se o jovem sabe trocar uma resistência com chuveiro. Esse é o processo de segregação. Então, é essa aqui o X da questão. Todo o processo de cooperação, cidadania, de ações, é um modelo que tem que ser instituído e valorizado de cima. Senão não tem solução. Tem solução? Sim. Mas aquele chamado tempo, cronos, que tudo resolve, vai exigir muito mais tempo. Né? Mas é a minha visão, eu acho que é para... Eu sou um pouco crítico com essas coisas de curto prazo, né? Eu adoro educar
filhas adoram fazer exercício com elas, entendeu? Eu acho que elas têm essa... Eu aprendo, quando falo assim, você é professor, você tem facilidade. Eu digo, não, você não está entendendo, eu que aprendo com elas. Mais uma vez, você está muito perto, você está vendo, eu que aprendo. E me renovo, e vejo as dificuldades, e vejo novas possibilidades. É muito bacana. Estamos chegando no final, mas eu vou passar uma pergunta para todos, que isso é a pauta da vez, tá? Primeiro, todo mundo sabe que a gente vai ter um retorno. Nós não sabemos como vai ser esse retorno, porque a gente não precisa, todo mundo conhece. Eu não gosto muito dessa palavra novo normal, porque a gente está vivendo já essa situação, e a gente vai ficar nessa situação, como todo mundo sabe, até surgir a vacina. E quando surgir a vacina, se tudo estiver perfeito, né? Eu e o Fabrício, que somos da área da saúde, se tudo andar perfeito, sabe aquela coisa, ciência não errar, lá para março, abril a gente vai ter, mas até produzir a gente vai ter uma vacina de imunizar todo mundo lá para agosto de 2021, isso é fato. Se tudo andar perfeito, tá, gente? Não haver nenhuma variável, né? O mundo é belo, a coisa está andando perfeito. Então, a gente vai ter que voltar às rotinas de algumas coisas. E aí, a gente está vendo que a gente vai ter restrições, até por causa da imunização. E aí, está se estudando voltar todas as escolas com momento híbrido, ou blended, ou mix, eu não sei o nome que vocês vão dar. Tem lugar que chama blended, tem lugar que chama híbrido. Só para o pessoal entender o que quer dizer isso. O momento presencial e o momento virtual. O que é o momento virtual? Pode ser EAD, aquele que você não tem o professor, ou remoto, que a gente falou muito em remoto aqui, né, gente? Deixa a gente ajudar as pessoas que estão nos vendo. Remoto é o que vocês estão vendo agora. Ao vivo a cor é o síncrone. E aí a professora. O EAD é aquele que você vai lá, liga e assiste a aula e faz os exercícios. O híbrido, ele pode ser essa coisa. Vou começar com a Elisiane fazendo a roda. O que você acha? Isso veio para ficar? Como é que vai ser isso? Para todos os ensinos. Superior, a gente já faz isso. Para quem sabe, o MEC já autorizou, né? A distância, que a gente já trabalha com híbrido 40%. Agora a gente está discutindo isso em ensino médio e fundamental. O que você acha, Elisiane? Olha, eu tenho certeza que veio para ficar. E é muito interessante, se tem um legado que essa pandemia vai deixar, é que é possível a gente utilizar essas tecnologias, sejam elas quais forem, que você já citou algumas aí, no processo de ensino-aprendizagem. Tem adaptações, adequações para cada segmento, né, para cada educação infantil, creche, né, ensino fundamental, médio, superior, tem as suas adequações, mas se a gente rompeu um paradigma, foi de que não poderia se trabalhar com tecnologia, ou que não daria certo trabalhar com tecnologia com crianças em fase de alfabetização e em outras fases. Eu acho que rompeu-se essa barreira. É possível, sim, trabalhar. Tem uma série de cuidados que precisam ser tomados, né? Mas ela veio para ficar, né? E eu acho que isso é um ganho muito positivo. Porque quando a gente fala em falta de equidade no nosso país, né, o ensino remoto pode ser, né, o ensino remoto, o nome que se colocar, ou a tecnologia que se conseguir oferecer, né, porque a gente tem lugares que estão levando as aulas com material impresso de barco até as comunidades, e a gente tem outros que têm tecnologia de ponta, né? Então, seja da forma como chegar, é possível sim, tem muita coisa boa, e eu acho que isso vai ajudar muito na redução da iniquidade. Não só para as crianças, mas na formação dos nossos professores, fundamentais para a transformação da educação no nosso país. E aí, só para finalizar minha fala, acho também que, além do modelo de ensino, dos instrumentos utilizados, um dos pontos e um dos legados também, que eu espero que fique dessa pandemia, é a valorização dos nossos profissionais de educação. Nós precisamos ter a educação como valor, como a professora Flávia comentou, e nós precisamos que essa classe seja altamente valorizada. E aí tem uma série de coisas que precisam ser pensadas para que isso aconteça. Mas a gente precisa, e os nossos professores precisam, ter a garantia de que essa é uma profissão altamente valorizada no nosso país. Porque é assim que a gente vai transformar a educação brasileira, com bons professores. Professora Flávia, eu vou em você, mas aí eu quero emendar mais uma com você, que você tem experiência na ponta, né?
com várias escolas, como eu falei. O Conselho Nacional de Educação quer dar a primeira abertura das escolas com as creches. Por quê? Voltamos do trabalho, as mães precisam da creche para voltar a trabalhar. A gente está falando de uma realidade Brasil. Porque, assim, eu voltei a trabalhar, mas eu não tenho creche para deixar meu filho. Como é que eu faço? Então, o próprio Conselho Nacional de Educação está avaliando de começar com essa primeira fase. Primeiro vir com... Então, eu queria que você falasse do híbrido, né, dessa educação híbrida, e essa de voltar primeiro à creche, até para ajudar no movimento da economia das mães puderem voltar a trabalhar. Vou começar pelo híbrido. Eu sou totalmente a favor de que a gente coloque cada vez mais outras linguagens e outras possibilidades, né? Agora, o grande receio é que a gente não consiga oferecer isso para todos, porque é indiscutível que a pandemia escancarou a desigualdade, né? Então, assim, é muito diferente você ter a oferta do estudo híbrido quando você tem todos os programas necessários, todos os aplicativos e possibilidades e acesso a ele. Agora, o que eu tenho acompanhado nas redes públicas são os meninos terem que subir no muro para pegar o Wi-Fi do vizinho, e a única forma que eles estão se comunicando com os professores é pelo WhatsApp. Então, assim, veja, estudo híbrido com o WhatsApp, não dá. Não dá. Né? Então, eu volto numa questão anterior. Quais condições e quais estruturas serão possíveis para que todos e todas tenham condições dessa oferta híbrida? Porque até agora o que está sendo comentado tudo bem, a gente desconsidera dias letivos, mas mantém-se as horas, né? Mantém-se 800 horas. Como assim? Como assim? Né? Quer dizer, esse pensamento utilitário, essa visão muito pragmática, muito voltada para essas questões, é que eu não vejo avanço. E aí, pegando o gancho na fala da Iula, na pergunta da Iula em relação ao retorno primeiro para a educação infantil, vai na mesma lógica. Houve uma inversão. Quer dizer, enquanto o Estado deveria dar condições para que todos e todas pudessem cuidar da sua saúde, da sua vida, não. Pressiona-se quem tem que ir para o mercado de trabalho é o pobre, aí o pobre precisa da creche. Aí, o que acontece? A educação infantil, e a gente sabe disso, né? Quer dizer, eu não conheço todos os municípios do Brasil, mas a gente sabe a quantidade de pessoas que são grupo de risco e que trabalham nesse segmento, né? Porque já tem uma idade mais avançada, ou porque tem doenças e tudo mais. E aí? E aí? Então, assim, eu fico absurdamente indignada com isso, né? Com essa discussão de você acelerar o retorno enquanto o Brasil não chegou nem no pico. Nós não chegamos. Quer dizer, a todo momento a gente ouve dos especialistas da área dizendo a gente não chegou. E aí, se retornar antes do tempo, que é o que eu estou entendendo, né, porque a pressão é muito grande, a situação vai ser muito triste, muito triste. Eu entendo, eu sou totalmente empática à necessidade das famílias pelo atendimento da educação infantil, mas eu fico revoltada de que haja essa pressão sem que haja o compromisso do Estado de cuidado com a sua população. Esse é o papel do Estado. Essa omissão do Estado é que está trazendo essa condição absurda que nós estamos vivendo nesse país. Né? E isso, você me desculpa, mas eu não podia deixar de falar. Né? Não, você falou uma frase... Não, você falou uma palavra que eu vou tentar resumir. Na verdade, faltou planejamento, faltou toda aquela coisa do diagnóstico, planejar, de organizar, de fazer isso. Então, a gente, de novo, faltou planejamento na gestão pública. Sim. Larice... Você está muda. Você tem que ligar seu microfone. Você está me ouvindo? Que você tá... Aí, agora sim, vamos. Meu celular. Bom, saúde e educação, elas precisam andar juntas. Então, assim, o estudo híbrido, ele é lindo, ele é incrível em países de primeiro mundo, em determinada situação de condição das pessoas, em escolas particulares,
pode dar muito certo, mas se a gente pensar numa realidade total, e se a gente falar em educação para todos, demora muito para a gente chegar nesse estágio. Então, isso me preocupa muito. É esse planejamento pensando na unificação de uma educação para todos. A tecnologia, ela ainda é muito restrita a essas pessoas que precisam dela para o estudo híbrido. Então, é algo que precisa ser muito planejado, pensado, colocado dentro de diretrizes. E como a Flávia disse, a minha preocupação é a seguinte: se a gente pensar nessas crianças de menos autonomia, são as que precisam estar na escola para que seus pais trabalhem. Mas e a condição dessas escolas também para receber essas crianças? Então, assim, é algo que precisa ser pensado de forma nem só interdisciplinar, como também transdisciplinar. Né? A gente tem que pensar em todas as áreas, desde a assistência, a saúde, a educação, a segurança, a justiça, para que realmente a gente consiga iniciar uma efetivação desse processo. Então, é algo que ainda, ao meu ver, precisa ser muito pensado para a gente realmente colocar em prática. E a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem. Essa prática vai vir bem antes de tudo isso ser pensado. Sim. Professor Fábio, você dá um microfone. Eu fico avisando. Vocês... Obrigado, Iula, por avisar. De nada. Bom, da falta de acesso por grande parte da população é um problema gravíssimo para se pensar no híbrido. Acho que todo mundo já falou sobre isso, né? Então, eu não vou repetir o que já foi falado de maneira bastante coerente por todos. Eu vou pensar um pouco nisso na questão do professor. Eu vou, inclusive, pensar nessa situação focando no professor da educação básica pública. Inclusive porque eu tenho tido bastante contato com as pessoas, até para tentar entender como que está funcionando, como as pessoas estão reagindo, e alguns relatos, então, que eu acredito que servem para a gente, de alguma forma, tentar compor uma ideia para pensar sobre isso. Tem muitos professores, a gente sabe que nas redes estaduais, tem muitos professores que eles são contratados, que eles não são concursados. Verdade. Eu tenho ouvido de muitas pessoas, muitos alunos recém-formados, que eles têm muito medo de não ter os contratos renovados em função dessa questão toda, né? Em função do ensino híbrido estar avançando, de repente, da demanda pelo número de professores seja menor, né? De repente, o ano que vem, muita gente está morrendo de medo de ficar sem emprego ano que vem, né? Então, eu tenho ouvido bastante isso dos professores. As universidades já estão fazendo isso, né, Fábio? As universidades já fazem isso há muito tempo. Então, olha só, vou contar até um caos. Quando eu trabalhava numa outra universidade no interior de São Paulo, isso nos anos de 2011, 2012, 2013, a gente tinha uma matéria, uma disciplina que se chamava Humanidades. Todo mundo fazia essa matéria no primeiro semestre, Humanidades. Então, eu trabalhava essa disciplina com 150 alunos na segunda e 150 na terça. Todos os primeiros semestres estavam lá. E quando eu saí dessa faculdade, tem um amigo meu que estava lá, que continuou lá, que ainda está lá até hoje, né? Falou assim, pô, essa foi a primeira matéria que foi passada, né, para o híbrido, porque é uma matéria que, em geral, as pessoas tendem a achar que as humanidades, de repente, são menos importantes, e essas matérias que são gerais são as mais fáceis de irem para o híbrido. Metodologia científica, que é uma matéria que eu trabalhei também, depois foi para o híbrido, enfim. Mas voltando ao contexto agora da educação básica. Então, muitos professores com medo dessa situação. Muitos professores também um pouco decepcionados com a questão, agora pensando aqui no contexto de Minas, com muitos alunos fazendo as atividades dos PETs, mas sem procurá-los, né? Fazendo as atividades, tendo como apoio Google, YouTube, né? E sem, de fato, precisar do professor para isso. Então, é uma situação que eu acredito que é um pouco grave. Então, vamos pensar em dois panoramas. Vou tentar exagerar um pouco para os dois lados, para ver se faz sentido. O primeiro seria do copo meio vazio, né? Seria uma perspectiva mais pessimista. Então, suponhamos que aconteça isso, que olha só, de alguma maneira, né, pode até se legitimar a ideia de os professores não serem mais tão necessários, porque vão falar o que, olha, o pessoal está fazendo as coisas sem precisar dos professores, a gente pode diminuir, de repente, o contingente de professores. Uma ideia absurda que tem a ver com outro problema anterior, que eu volto nele quando a gente for falar do copo meio cheio. Mas, o que acontece? As empresas, né, de tecnologia da informação, elas estão de olho nesse pilão
rico da educação há bastante tempo. Eu acabei de ler, inclusive, alguns dias atrás, um artigo de uma jornalista canadense radicada nos Estados Unidos falando sobre isso, como a Google, como a Amazon, estão, de alguma forma, colocando as asinhas de fora e tentando, né, se apropriar, se apossar, né, de outra forma, da educação básica como, né, um mercado muito rentável para eles. Isso pode acontecer no Brasil também. E feitos os contratos com as empresas para se prorrogar o ensino híbrido e tudo mais, eu vejo até um cenário em que não é impossível que a gente pense que, por exemplo, matérias que são consideradas menos importantes, sociologia, filosofia, artes, né? Eu sei que é uma perspectiva muito pessimista, mas não é impossível pensar que uma hora a pessoa falar, olha, isso vai para o ensino híbrido. Né? Assista esse vídeo e faça um texto de um parágrafo para contar a história da humanidade de Aristóteles até Bill Gates. Né? As pessoas vão trabalhar dessa forma um dia, as humanidades, se as coisas forem por esse lado. De repente, poxa, educação física híbrida. Né? Olha, entra aí para você fazer a presença na sua aula de educação física, faz um polichinelo, o aluno está lá assistindo, tomando sorvete, né? Enfim, desculpa a brincadeira, mas é alguma coisa nesse sentido. Enfim, mas o que falta aqui, e é uma coisa que eu acho que poderia ser pensada de outra forma. Além disso, essa questão, né, como a gente falou da economia, suponhamos que, então, esses professores contratados do Estado, dos municípios, eles percam o seu emprego no semestre que vem. Isso impacta a economia, óbvio, né? Você gera menos renda, você contribui para a estagnação da economia. Então, como tudo tem a ver com a economia, né, isso seria uma coisa que poderia, claro, jogar a economia num buraco ainda mais fundo. O que poderia, de repente, ser pensado do ponto de vista de políticas públicas para que as coisas pudessem caminhar no sentido do copo meio cheio, das coisas melhorarem e a gente poder pensar num híbrido valoroso mais para frente? Primeiro, né, eu sei que até a Flávia, né, que ela não se lembra, mas eu fui professor dela em um determinado momento aí, por muito pouco tempo, mas ela vai saber muito bem disso. As pessoas na educação pública, elas às vezes têm ojeriza daquela palavra da capacitação. Porque a tal da capacitação é uma coisa super chata, cansativa, nada dinâmica, né? Mas, assim, eu acho que seria essencial que houvesse, sim, um treinamento, uma capacitação, primeiro, porque tem muitos professores que eles ainda têm inabilidades para trabalhar com as ferramentas tecnológicas. Isso seria muito importante, tá? Eu acredito, mas não o suficiente. Para a gente pensar em um híbrido de qualidade, como também a Flávia tinha falado antes, eu acho que essa situação toda que a gente está vivendo descortina uma situação que é a seguinte: a gente ainda trabalha de maneira muito tradicional, muito conteudista. Então, essa questão toda de capacitar o professor para trabalhar com instrumentos tecnológicos teria que ser acompanhada, né, de reflexões mais amplas sobre como trabalhar de fato a educação. Eu chutaria algumas ideias, como a gente já falou. O conteúdo como matéria-prima para saberes, habilidades e competências, para se trabalhar de fato a autonomia de uma forma adequada, de uma forma, né, porque assim, às vezes se pensa a autonomia como deixar o aluno ao Deus dará. A autonomia tem que ser uma coisa orientada, a autonomia tem que ser uma coisa, né, tutorada, vamos dizer assim. Outra ideia que acho importante, e inclusive a Flávia também tinha falado isso, que a gente pensa nos saberes muitas vezes apenas como os conteúdos, e a gente poderia, e é claro que a pandemia também traz essas ideias, de pensar em saberes como não só os conteúdos, mas também habilidades socioemocionais, habilidades atitudinais, competências atitudinais, né, que são coisas que são importantes e muitas vezes são deixadas de lado pela educação do jeito que a gente trabalha hoje. Outra ideia muito importante que deveria ser trabalhada, e seria diferencial para se pensar no contexto da economia. Trabalhar como uma perspectiva didática diferenciada a interação estudante-estudante. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque, de forma geral, né, o estudante tem um imaginário, tem disposições cognitivas mais próximas aos dos colegas estudantes do que as dos professores. Então, é uma coisa que facilita muito, né, para a gente trabalhar de uma maneira colaborativa. Então, se a gente capacitasse os professores no contexto da pandemia para trabalhar o ensino remoto um pouco fundamentado nisso, né, de uma melhoria na habilidade para trabalhar com as ferramentas tecnológicas e para um aprimoramento dessas questões faladas, a gente poderia pensar num híbrido diferenciado e de qualidade sim depois. Então, eu acho que nesse sentido a gente poderia, né, vamos tentar ser otimista,
pensar em um híbrido, de fato, que se, né, claro, se atingisse todo mundo como deveria, a gente poderia pensar que, de fato, o híbrido seria uma coisa interessante e diferencial para a educação pública no futuro. Mas, né, seria necessário algumas readequações para caminhar nesse sentido. Beleza? Fabrício, pegando esse gancho, a gente teve dois lados, a Larissa e a Flávia falando da relação do aluno, dessa dificuldade do acesso, vem a Lisiane falando que esse veio para ficar, e o professor Fábio falando da capacitação. Você acha que tem resistência dos professores em relação à implementação do híbrido, ou entra muito na fala do Fábio, que não, ele não se sentiu pertencimento, até falando a Flávia, a Larissa que falou, ele não fez parte do processo, então ele não sentiu pertencendo àquela ação. O que você acha? Porque a gente concordou, ele vai ficar, o híbrido veio para ficar, ele não vai sair. Só que a gente precisa agora entender para melhorar, para ele não ser uma muleta, né? Que a nossa maior preocupação aqui é ele não ser uma muleta. Iula, da mesma forma que a Larissa comentou, são famílias, né? Famílias de professores, famílias aí de educadores. O que eles têm em comum é que todos eles querem, de alguma forma, prazer também. Né? Algum tipo de prazer no que faz. Então, eu posso dizer o seguinte, a resistência ela é muito maior no setor público, no ensino superior, do que realmente nos demais. No setor privado do ensino superior, é necessidade, se faz. Não existe opção do não fazer. Não é? Já o ensino médio, básico, fundamental, eu acho que eles têm uma relação muito mais lúdica, né? Vai ter uma relação muito mais lúdica com a essência do saber. Então, eu não acho que haja essa resistência. São famílias, e claro, eu estou de percentuais de resistência em cada um desses núcleos, né? De professores ou educadores ali naquele contexto. Então, mas quem dita a regra, de certa forma, é a máquina, né? Então, essa questão do ensino híbrido, como primeiro fato, todo mundo concorda que ela veio para ficar, não, ela já está. Né? Ela só não é democrática. Né? Tanto é que eu brinquei com a história lá do telecurso e esses cursos que nós tínhamos. Ela só não é democrática e bem estruturada. Né? Então, aquelas premissas que a gente aprende básica como educadores, aprender a aprender. O sistema híbrido, ele vem para auxiliar o aprender a aprender. Isso eu não tenho dúvidas. Agora, não adianta ser o híbrido que for, se eu disser que eu alfabetizo e não faço de fato. Aí é que está o grande problema. Não é? É você mascarar. Nenhuma tecnologia vai ser justa se o mecanismo de avaliação dela, de efetivação dessas competências e dessas habilidades, não for, de fato, transparente e justa. Porque nós estamos, mais uma vez, é uma questão de perspectiva histórica, nós estamos pagando o preço de termos ficado de olhos fechados durante muito tempo. Uma nação que aprende a aprender e que se educa nesse processo, jamais iria ter esse contingente de políticos que nós temos hoje no Brasil, que, convenhamos, eu não vou falar de política, mas que são completamente enviesados. Tá, né? Aí tem o seguinte, então, quem determina esse conteúdo do aprender é uma nação. Que nação é essa que é respeito à evolução, que se pensa em tirar, como o João falou, filosofia, a educação física, que nós brincamos com aprender e aprender. Então, de uma maneira assim, para mim, até esse aprender e aprender, ele tem que ser repensado, porque não adianta ficar cortando penduricalho. Nós temos que assumir. O sistema está completamente precisando de uma revisão muito profunda, não só das tecnologias, mas de ter empatia por quem está, inclusive, lá na ponta. Aí vai vir qualificações, capacitações, e tudo tem que ser prazeroso. O professor gosta de aprender. Todo mundo gosta, quem é que não gosta de aprender? Nós evoluímos pelo aprendizado. Então, isso tem que ser repensado. Aí vem a questão, onde é que está o limite disso, do aprender e do não aprender, né? Do aprender a aprender.
está no aprender a ser. E aí é que vem o papel fundamental da escola como um ambiente não de ensino, mas de ensino a educar. Muitas vezes o que falta nas famílias. Não é? Ela tem que ter essa perspectiva histórica, aprender a ser. O conteúdo vai estar online. Mas como é que você vai saber, de fato, se ele está sendo, digamos assim, sendo gente, como fala na minha terra, né? Você não é gente. Né? E isso não tem máquina que vá superar, porque todas as relações sociais elas passam a ser artificializadas. E aí, vários estudos estão mostrando isso. As pessoas são, do outro lado da tela, muito diferentes do que são na sua vida particular. Os filhos, muitas vezes, se mostram agora, nesse período, como de fato são, porque você está vivendo ali com eles. Né? Então, eu acho, assim, para encerrar, que as famílias de professores no Brasil tem uma hora que tem que ser unificada. E um mecanismo de unificação, certamente, é a valorização desse profissional. Encontrar o ponto de prazer, de encontro, de identificação dessa profissão. Né? E o segundo, é isso, nós temos que repensar esse modelo de maneira muito ampla. Não estou dizendo que tem que esperar o governo não fazer nada, mas talvez não aceitar determinadas imposições, porque nós temos que... Se for uma live para poder falar de ideologia, vamos falar de filosofia, vamos falar de ser, vamos falar de cooperação, né? Vamos, digamos assim, vamos desrespeitar a regra do jogo, que é muito mais... vejam a quantidade de pessoas, a gente está falando de Covid, quantas pessoas hoje estão no judiciário e demais setores da sociedade, de inequívoca relevância também, e que estão doentes, tendo comportamentos completamente atípicos, de violência, de destratos, de forma desumanas de ver as relações, e nada mais é um espelho também do que a gente está vendo em muitos políticos hoje, que não sabem respeitar as pessoas, falta sensibilidade. Aprender a ser gente, né? Eu acho que essa é a minha opinião. Gente, eu quero agradecer, mas eu também tenho que falar, tenho que agradecer a galera que contribuiu aqui. Vocês viram que, só para comentar para todo mundo, eu sempre mando mais ou menos um script para os convidados, e vocês viram que eu não fui, porque quem fez as perguntas para vocês foram o pessoal no Facebook fazendo comentário, e aproveitando as perguntas. Então, quero agradecer o Walter Tranche, que está aqui, a Ana Paula Tranche, que também veio falar, o trabalho é preciso um trabalho colaborativo em todas as partes. O Lucas Della Testa também falando, excelentes indagações de todos. Aprender vai além do pedagógico. Então, vocês viram que eu fui pegando as frases dos nossos, que eu falo, né? Que o pessoal que está no comentário, ele participa e ele tem que participar, porque eu acho que essa é o legal desse novo momento, como a própria Flávia falou, esse momento virtual, a gente está conseguindo se encontrar, por incrível que pareça, a gente está conseguindo fazer esses momentos agora, que a gente poderia ter tido muito mais tempo, né, Fabrício? Isso daqui sempre existiu, o Zoom sempre existiu, é que agora a gente está olhando para ele com os outros olhares. Quero agradecer muito vocês, fiquei muito feliz de estar ouvindo vocês, como eu falo, que cada webinário que eu faço, eu aprendo, isso para mim é um aprendizado. Fiquei muito feliz de estar ouvindo 5 educadores que veem a educação em primeiro lugar, que tem um espírito público em educação, eu saio daqui super feliz hoje, eu falo, gente, por mais que a gente não tenha governos fazendo, nós temos pessoas na ponta fazendo, e eu acho que é por isso que a educação está indo, e eu acho que vocês, eu falo vocês, eu estou falando um monte de gente em volta como vocês, que a gente vai conseguir fazer diferença, usando a palavra da Larissa, que eu falo que é meu mantra, Larissa. A gente tem que fazer parte, e a Elisiane sabe desse mantra nosso, Elisiane. A gente faz parte de uma rede que vai transformar. E eu acho que quando a gente faz parte de uma rede juntos, a gente pode transformar. Então, eu quero agradecer vocês, adorei estar junto com vocês, e eu deixo agora para vocês... Não, agora vocês dão tchau. Eu já me dei o tchau, porque depois na volta, que senão é aquela coisa de mineiro, né? Se voltar para mim de novo, eu volto. Elisiane, pode dar seu tchau.
Eu primeiro quero agradecer você, professora Iula, pelo espaço, pela oportunidade da gente falar desse tema tão importante que é a educação. Faz parte também do nosso papel como cidadão debater esses temas, né? E trazer à tona mesmo para que se torne um valor, como disse a professora Flávia, cada vez mais e de cada vez mais democrática. E a minha palavra final é a seguinte: eu sou muito otimista. Eu vejo muitos bons gestores públicos, cada vez mais bons gestores públicos. Eu tenho visto um movimento muito forte dos líderes de municípios de estados, com a Undime, com sede, assumindo um protagonismo brilhante, agora nesse momento que o governo federal não se organizou para fazer essa coordenação federativa. Eu vejo muitos bons educadores, realmente muito preocupados, olhando o copo meio cheio, e eu realmente acredito que a pandemia vai trazer uma série de aprendizados e que nós vamos entender de vez que a educação ela tem na sua constituição situações que são complexas, não são nem simples nem difíceis, são complexas. E por ser complexa, a gente tem que também pensar de forma sistêmica e tentar resolver os problemas de forma sistêmica. Então, eu vejo cada vez mais gestores tendo esse olhar e entendendo que não é sozinhos, não são os professores sozinhos, nem diretores, nem secretários de educação, e nem o prefeito que vai resolver sozinho. Nós precisamos de união, de articulação e colaboração organizada, sistematizada, né, para trocar mais, aprender mais e nos adaptar melhor e mais rápido às situações. Eu sou muito otimista e eu torço muito pela educação do nosso país, que já vem avançando muito, e torço ainda mais pela educação dos municípios, porque o sucesso da educação dos municípios é o sucesso da educação brasileira. Afinal de contas, eles cuidam da base. E a partir da base, a gente tem condição de crescer. Então, eu agradeço aqui a cada um de vocês, os meus colegas aqui que debateram, né? E desejo saúde a todos aí que estão também nos acompanhando. Muito obrigada. Flávia, dá seu tchau para todo mundo. Quero agradecer muito. Quanto tempo eu não vi, Iula. Ai, meu Deus. É verdade. Que bom que nós tivemos essa oportunidade, ainda que virtual, mas de nos revermos. É um prazer enorme estar aqui com os colegas educadores. Professor Fábio, eu preciso lembrar, eu estou me sentindo mal. Não é possível, eu tenho uma memória muito boa. Não é possível. Não é possível, acho que o senhor está me confundindo. Mas, assim, em relação a tudo que a gente conversou, eu também tenho uma visão otimista. Uma visão otimista que não é fantasiosa, mas é porque eu penso que as mudanças, né, elas sempre acontecem a partir de uma necessidade, de uma urgência e do caos, né, tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, o meu otimismo vai muito ao encontro dessa perspectiva, de que não dá mais para fazer mais do mesmo, né? A educação precisa sair dessa preocupação de quantitativa, calendários, provas, e precisa formar seres humanos qualitativamente melhores. Nós precisamos devolver para a sociedade, porque a função social da escola é essa, devolver para a sociedade seres humanos que possam fazer a diferença e que não se comportem da forma como a gente tem visto por aí, que olhem para o coletivo como algo que precisa ser preservado até para a nossa sobrevivência nesse planeta. Né? Então, o que eu espero é exatamente isso, que esse seja um momento de muita reflexão sobre o que é educação, o que de fato importa nessa vida. Obrigada. Larissa, seu tchau para nós? Você está sem o microfone. Oh, meu Deus. Agora, não, volta. Não, está mudo. Você está no mudo ainda. Agora sim. Gostaria de agradecer. Eu fiquei muito feliz de conhecer todos vocês. Já tive por várias vezes com a Flávia, em vários momentos. Né, e juntas do trabalho de rede, né, onde tem. E eu espero que, diante de tudo que estamos hoje vivendo, que realmente nunca mais possamos ser os mesmos, né?
E tudo isso valeu para que nós mudássemos como pessoas e pensássemos muito mais na importância da coletividade, para a gente realmente fazer o mundo que a gente vive, que nos cerca, diferente e melhor. Então, precisamos ir além dos muros daquilo que nos pertence, para que a gente realmente possa transformar e fazer a nossa educação se tornar viva, e os professores, como a nossa colega Elisiane disse, né, serem vistos como essenciais no processo para que todas as áreas cresçam e se tornem, de fato, efetivadas dentro dessa nova fase que estamos vivendo e iremos construir. Professor Fábio? Isso. Iula, primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi uma situação muito interessante, muito prazer de estar com todos vocês aqui hoje à noite. Eu acho que a discussão foi muito interessante. Fico feliz que vocês sejam otimistas com a situação toda. Esperaria que eu fosse assim também, mas, na verdade, eu acho que tem sim um ponto positivo. Eu acho que a situação da pandemia desvela, descortina problemas que já vêm vindo há muito tempo na nossa educação e, de alguma forma, isso está na mesa agora, né? O que vai ser feito com isso, a gente precisa pensar e espera-se que, de fato, haja ações positivas nesse sentido. Aí eu partilharia do otimismo de vocês. De qualquer forma, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Iula, vou aproveitar rapidamente. Gente, nos próximos dias, aí eu não sei exatamente quando, a gente vai fazer uma live sobre as metodologias ativas no ensino remoto, e quem, de repente, se tiver professores assistindo a gente, tiverem interesse, só me adicionarem no Facebook que eu passo as informações por lá. Desculpa fazer esse comercial, Iula. Imagina! Então, mencionar no Facebook, né? Meu nome, esse aí mesmo. Devem ter outros João Fábio Dinizes mais ilustres que eu lá, mas eu vou ser o mais parecido com esse que vocês estão vendo aí, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Professor Fabrício. Iula, primeiro queria agradecer o convite, né? Ainda mais me colocando aqui ao meio de pessoas tão competentes, né? Para mim é uma honra imensa. Já sabe que depois eu vou entrar em contato com você e falar assim, adorei aquilo, quero saber mais sobre aquele assunto. Foi um prazer conhecer todos vocês. Alegrou muito minha noite, né? Acho que isso acalma muito o espírito, saber que nós não estamos sós, nós temos, apesar de termos a Iula ali, com conhecimento um pouco comum, mas Iula é uma prova de que, mesmo com a distância, né, Iula, depois de tantos anos, a gente continua mantendo um vínculo muito positivo em relação ao pensar a educação, pensar a questão do ensino. Isso é muito agradável e me faz muito bem. Como a professora Flávia falou, eu não sou um otimista pela esperança, talvez, da crença, né? Eu acredito que essa força maior, essa luz que irradia para a gente, é um processo de uma luz que não tem volta, nós todos vamos evoluir. Mesmo se a sociedade ainda tiver o seu retrocesso, que eu acredito que vai ter retrocessos pós-Covid, eu acho que, em um momento, a tendência é que todos nós evoluímos, todos nós vamos aprender. A evolução é uma força que não tem volta. Pode haver a resistência, mas com os erros a gente aprende. Ou se aprende pelas boas lições da vida, ou se aprende também com os erros. E a sociedade vai aprender. Mais cedo ou mais tarde, nisso, eu tenho uma esperança muito grande que nós vamos evoluir cada dia mais como grande nação. E queria finalizar desejando muita saúde a vocês, proteção a todas as famílias, que sejam todos abençoados nesse momento, que continuem transmitindo muita força e esperança para os profissionais que estão com vocês, para os estudantes, para os amigos, sendo exemplo que certamente todos vocês são, porque é aquilo, nós não podemos fazer muito, mas o pouco que nós fazemos já faz pelo menos uma certa diferença. Com certeza nós somos muito mais fortes do que 1,5 metro de espirro de Covid. Eu tenho certeza que nós somos mais fortes que ele. Porque a história tem contando que todo vírus perde força, e ele vai perder a força. E a gente ganha força. Isso é evolução, isso é esperança. Tá? Então, boa noite a todos, obrigado. Boa noite, gente. Obrigada e obrigada por todo mundo. Andrelina, Guilherme, Nádia, Fátima, Eli, que participaram. Tá, gente? Muito obrigada para vocês e depois isso aqui vai ficar disponível no Facebook. Tá bom? Beijo.
Boa noite a todos.